Maria. Vamos vender carinho, que eu tenho assim que eu quero. Vamos vender carinho, que eu tenho assim que eu quero. Ai, 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 ai. Tomada, beijinho do pé. Comadre Maria da Viúva, meu marido morreu no momento. Caseira, filha, hoje, às vezes arranjar o casamento. Mas tem meu vestido preto, cada vestido lamento. Mas um mês que perdi o marido, dormi sozinha no momento. Compadre, não vou atenção, no dedo me dói o espinho. Outra coisa só tem, devagarinho, porque eu estou desistindo. Ai, 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 eu tô falecendo também. Oi, 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 pegadinha de aumento, namorando Você passa pro alemão, Papa Fritz, e deixa comigo. Ô Fritz, que meu mulher, faz hora que estão dançando. Só que toma eu não vi o cabelo toda chuva. Nossa, barbaridade, cê é bom que mete medo. Se mete medo é bom, cê é bom, barbaridade. Barbaridade, cê é bom que mete que ela se procede a entrega de cidadão honorário para duas pessoas que muito nos ajudou na conquista do município. Então, eu, como presidente, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão e designo os senhores vereadores Gerson Ferreira, Aparecido Tintino, Carlos Alberto Delmônigo e Ayrton Firmino Bezerra para conduzir o homenageado, o senhor Aristide de Caires. E também vou designar o senhor Benedito Bittencourt Araújo. O senhor Silvio Aparecido Nunes, o senhor Tetsu Kondo e o senhor Adroaldo Medeiros da Silva, para conduzir o senhor Nereu Macian, que foi o homem, o deputado que criou o município de Nova Santa Bárbara. Uma salva de palmas. Agora eu passo a palavra ao chefe de cerimônia da Câmara Municipal, o senhor Paulo Quadros. Minha gente, como é bonito a gente ver essa festa, uma festa tão sonhada por todos nós, né? A festa do 3º aniversário do município de Nova Santa Bárbara. E com uma grande justiça, fazendo então homenagens a essas duas pessoas que ajudaram a tornar a realidade essa festa. Em seguida, vamos à composição da mesa desta sessão solene. Nós vamos agora convidar as autoridades. Vamos convidar o Leandro Gonçalves, delegado de polícia de Nova Santa Bárbara. Bem, senhores, eu passo a palavra ao primeiro secretário da Câmara, o senhor Adroaldo, para que ele faça a leitura da lei 0293, que concedeu o título de cidadão honorário ao senhor Aristide de Caires.
Boa noite, senhores. Esta noite é uma noite muito importante para Nova Santa Bárbara, porque estamos concedendo o título de cidadão honorário a duas ilustres personagens que tanto nos ajudou no processo de emancipação deste município. Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Projeto-Lei número 2/93, concede o título de cidadão honorário ao ex-prefeito Aristide de Caire. Os vereadores que subscrevem apresentam à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao ex-prefeito municipal de Miraselva, senhor Aristide de Caire. Artigo 2. A concessão do título honorífico conferido deve-se aos relevantes serviços prestados no processo de emancipação do município. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na sua data de sua publicação. Artigo 4. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. Vereadores: Adroaldo Medeiros Silva, Silvio Aparecido Nunes e Tetsuo Kondo. Justificativa. Senhor Aristide de Caire, morador em Vila do Prado, município de Miraselva, foi prefeito deste município desde 1988 a 1992. Durante o processo de emancipação, o homenageado trabalhava também pela emancipação do distrito de Vila Prado, quando prestou serviços inestimáveis para a emancipação de Nova Santa Bárbara. Graças a esse convívio com o homenageado, com um objetivo comum, passamos a enfrentar obstáculos a toda a ordem. Solidarizamos-nos mutuamente nas horas de dificuldades até culminar na emancipação do nosso município e, infelizmente, no indeferimento do pedido de emancipação de Vila Prado. Por isso, neste momento em que comemoramos a emancipação, cabe lembrar do esforço empreendido pelo homenageado em prol da criação do nosso município. Aristide de Caire, ex-prefeito de Miraselva, Paraná. Aristide de Caire nasceu em Vila Albuquerque, estado de São Paulo, a 12 de maio de 1935, filho de Maria Teodoro de Caire, em 19 de maio de 1955, com que tem 9 filhos: Nivaldo, Marlene, Valdir, Leila, Aparecida, João, Ana Maria, Rogério e Anselmo, que hoje tem 14 netos. Estudou apenas 6 meses na escola de Vila Paraíso, estado de São Paulo. Deixou os estudos porque perdeu o pai aos 8 anos de idade, tendo que trabalhar para ajudar no sustento de sua família. Em 1968 veio para o estado do Paraná, radicalizando-se no município de Cambé, Paraná, onde começou com 5 alqueires de terra plantando algodão. Hoje possui 700 alqueires de terra, produzindo soja, trigo, milho, cana, gado e café. Em 1988, foi convidado pela população do distrito de Vila Prado Ferreira para candidatar-se a prefeito de Miraselva. Aí teve que mudar para o distrito de Prado Ferreira e transferir o seu domicílio eleitoral nestas eleições. Derrotou seu adversário, que era na época candidato da situação, com uma margem de 885 votos. Aristides fez 2.018 votos contra 1.133 do seu adversário. 581 votos ficaram brancos e nulos, num total de 3.723 votos. Nas eleições de 1992, fez seu sucessor, com uma diferença de 634 votos. 2.004 votos contra e 1.370 votos do seu adversário. A sequência. Agora, é bom você, né? Também o senhor secretário vai fazer a leitura do projeto 0193, que concedeu o título de cidadão honorário para o ex-deputado Nereu Massinhã. Projeto-Lei número 1/93. Concede o título de cidadão honorário ao ex-deputado Nereu Massinhã. Os vereadores que subscrevem apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário ao ex-deputado Nereu Massinhã. Artigo 2. A concessão do título honorífico conferido deve-se aos relevantes serviços prestados no processo de emancipação do nosso município.
Artigo 3. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. E artigo 4. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. Vereadores: Gerson Ferreira dos Santos, Carlos Dalberto Delmônico e Aparecido Tintino da Silva. Justificativo. O ex-deputado Nereu Mancian teve o período de mandato da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná de 1987 a 1991, coincidindo com o processo de emancipação, cuja lei foi aprovada e publicada em 9 de maio de 1990. Nasceu em 10 de janeiro de 1943, natural de Erval do Oeste, Santa Catarina. Filho de Augusto Mancian e Isaira Ângela Mancian. Tem 3 filhos: Carlos André Mateus, Otávio Augusto Inácio e Cícero Caetano Thiago. Cursou faculdade de Direito, trabalhou como advogado na cidade de Dois Vizinhos, região oeste do Paraná. Teve uma influência política decisiva no processo de emancipação de Nova Santa Bárbara, conduzindo-o de forma eficiente desde que foi procurado pela Comissão de Emancipação. Nesta primeira festa de comemoração de emancipação que marca os novos rumos do nosso município, nada mais justo do que prestar uma merecida homenagem a esse homem público que contribuiu enormemente para que superássemos os obstáculos e que se colocasse no caminho para hoje que tenhamos um novo e promissor município. Currículo: Nereu, nome Nereu Mancian, Nereu Carlos Mancian, aliás. Endereço: Rua João Dal Pasquale, 548, fone 0465-361469, Dois Vizinhos, Paraná. Outro endereço: Rua Ernesto Araújo, 170, telefone 041-263-3739, bairro Capanema, Curitiba, Paraná. Advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 1968. Jornalista, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1966. Na década de 1960, teve intensa participação na política universitária. Foi presidente do Diretório Acadêmico Jackson Figueiredo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 1965. Nesta gestão, editou o livro Close, impresso em mimeógrafo, onde colocaram as suas poesias. Leopoldo Scherer, professor de literatura do curso de jornalismo, e os estudantes de jornalismo Sônia Regis Barreto e Humberto Espíndola e Jorge Narosniak. Eleito presidente do Diretório Acadêmico de Direito da Universidade Federal do Paraná, representou os estudantes no Congresso de Professores em 1967 e 1968. Participou do Conselho Universitário, representando os estudantes da Pontíficia Universidade Católica do Paraná em 1966. Foi secretário do Centro Acadêmico Hugo Simas, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 1968. Participou do Conselho de Representantes da União Paranaense dos Estudantes em 1966. Foi escolhido pela Associação Universitária Interamericana para integrar a delegação de líderes universitários do Brasil em viagens aos Estados Unidos da América, onde participou de cursos na Howard University e concluiu um seminário para líderes estudantis brasileiros sobre a vida e instituições dos Estados Unidos e problemas do desenvolvimento econômico. Neste conclave, representou o Estado do Paraná. Advogado, atua no sudoeste do estado desde 1969, quando fixou residência em Dois Vizinhos. Nesta cidade, fundou o Colégio Comercial Estadual e a Escola Normal Colegial Estadual de Dois Vizinhos. Em ambos os estabelecimentos foi professor, primeiro diretor do colégio comercial, colaborou com os jornais do Sudoeste, onde mantinha a coluna semanal, observando o nome da coluna, né? Fundou o jornal quinzenal A Campanha, editando em Dois Vizinhos. Criou o primeiro grupo de jograis do sudoeste do estado, denominado Iguaçupim. Foi fundador do primeiro secretário da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a CAMMOSP. Exerceu funções de chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, na gestão Amado Campagnoli, em 1971.
Foi presidente do MDB, depois do PMDB de Dois Vizinhos, dirigiu o partido por mais de uma década, comandou todas as campanhas da oposição desde 1970 até 1982, foi o vereador mais votado do partido eleito em 1976, presidiu a Câmara de Vereadores por 2 vezes, foi delegado à Convenção Regional do município de Dois Vizinhos, pertenceu à Fundação Pedroso Horta, órgão de estudos do PMDB paranaense. Escolhido pelo governador José Richa, foi diretor administrativo e financeiro da Minerais do Paraná S.A., Mineropar, empresa pública do setor mineral paranaense. Exerceu a função de chefe de gabinete da Casa Civil do Estado do Paraná, nas gestões do deputado federal Euclides Calco e Dr. Walter Pecoides. Concluiu o curso de especialização em Filosofia de Direito na Pontífice Universidade Católica do Paraná em 1983. Elegeu-se deputado estadual no período de 1986 a 1990. Constituinte estadual no período de 1986 a 90. No ano de 1989, ingressou no PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, assumindo a liderança da bancada do partido na Assembleia Legislativa e líder na Assembleia Estadual Constituinte. Delegado à Convenção Nacional e Regional do PSDB do Paraná, delegado à Convenção Regional do município de Dois Vizinhos, pertenceu ao Instituto Teotônio Vilela, órgão de estudo do PSDB paranaense, presidente e membro de diversas comissões na Assembleia Estadual Constituinte, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão da Educação, Comissão Constitucional, Comissão da Organização dos Estados e dos Municípios, Comissão dos Direitos da Mulher, Comissão de Cultura e do Esporte, Comissão de Reforma e Constituição, Comissão da Defesa do Consumidor, de Tomadas e de Contas. Ex-assessor jurídico da Prefeitura do Municipal de Salto do Lontra, ex-advogado credenciado do Banco Itaú S.A. para o Sudoeste e ex-assessor jurídico da Cooperativa Agrícola Mista de Dois Vizinhenses. Passo a palavra ao presidente da Câmara, João Maria. Bem, senhores, a palavra está com o chefe de cerimônia da Câmara, o senhor Paulo Quadros. Para a entrega do título de cidadão honorário ao ex-prefeito de Iracema, senhor Aristides de Caires. Parabéns, viu? Ergue bem alto aí. Ergue bem alto aí, senhor. Assim? Só vou ler, Paulo. Título de cidadão honorário. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, de acordo com a Lei número 02/93, concede o título de cidadão honorário de Nova Santa Bárbara ao excelentíssimo senhor Aristides de Caires pelos relevantes serviços prestados ao município. Nova Santa Bárbara, 8 de maio de 1993. Nesse momento nós vamos assinar. O senhor tem que assinar também. Assina no meio aí. Agora do senhor. Em seguida, vamos ter então a entrega do título de cidadão honorário. Será feita pelo presidente da Câmara de Vereadores do município de Nova Santa Bárbara, o vereador João Maria Moraes, e para a entrega do título ao ex-deputado estadual Nereu. Coisa boa isso, hein? Muito obrigado. Valeu, Nereu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero você. Muito obrigado. Vamos assinar. Quero também do Júlio lá. Tá. Tem que assinar. Assina aí o prefeito.
largou o título. Valeu, dá só, pastor. Agora deu. Pegamos Muito obrigado. São título de cidadão honorário. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, de acordo com a Lei número 01/93, concede o título de cidadão honorário de Nova Santa Bárbara ao senhor Nereu Carlos Macian pelos relevantes serviços prestados ao município. Nova Santa Bárbara, 8 de maio de 1993. Senhoras e senhores, na sequência, então nós agora vamos passar para os oradores. Vemos esse povão, Santa Bárbara está em festa, todos estão contentes. Mas só a gente que trabalhou, que lutou, sabe o quanto foi difícil, o quanto foi suado para chegarmos a hoje, podermos entregarmos esse título a esses dois tão valorosos homens que contribuíram para que Santa Bárbara se emancipasse. Tudo começou há quase 10 anos, a gente não precisa voltar a reprisar, que todos conhecem, que decoram como que aconteceu. Mas foi uma luta, foi laborioso, foi difícil, até desacreditado nós fomos muitas vezes para Curitiba. Mas a gente nada consegue se não for com luta, não for com dedicação, não for com muito esforço. Então Santa Bárbara, doravante, vai poder fazer as coisas da melhor forma possível, porque vai dirigir os seus caminhos, vai dirigir o seu destino, mas só nós sabemos o quanto foi difícil. E a Câmara de Vereadores, falando em nome dos vereadores, quer deixar de público o nosso atestado aqui, a nossa homenagem aqui a essas duas pessoas que estão sendo homenageadas hoje, que sem elas, praticamente de forma alguma, seria impossível chegar à emancipação de Santa Bárbara, principalmente do Nereu e do senhor Aristide. Foram duas pessoas que contribuíram definitivamente para que esse município se emancipasse. Então, estes são os votos da Câmara de Nova Santa Bárbara. Muito obrigado, Nereu. Muito obrigado, senhor Aristide. Muito obrigado. Júlio Aparecido de Cor. Amigo é para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim diz a canção de Milton Nascimento. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra, nós recebemos aqui 2 ilustres amigos de Nova Santa Bárbara. 2 companheiros que se dedicaram muito pela realização do nosso sonho, do sonho do povo de Nova Santa Bárbara. E nós vamos contar a história porque estamos hoje aqui prestando esta grande homenagem a estes companheiros. Mas antes, porém, quero saudar aqui os companheiros, os amigos que vieram prestigiar esta festa de alegria. O companheiro deputado agricultor que está nos ajudando a embalar Nova Santa Bárbara para o progresso, o Severino. E agora, rapidamente, muito rapidamente, eu quero contar aqui o significado do Nereu e do seu Aristide estarem aqui hoje recebendo esta homenagem. Primeiro, o Nereu foi o deputado que apresentou o projeto de emancipação política. Quando o projeto já estava desacreditado, quando o projeto já estava nos arquivos da Assembleia Legislativa, o Nereu buscou, retirou do arquivo, levou a plenário e graças a Deus o projeto foi aprovado. Centenas de viagens fizemos até Curitiba. E quando já estávamos desanimados, nós conseguimos a emancipação política. E o dinheiro que financiou todo esse processo, todas essas viagens, era o dinheiro das festas, dos carnavais que nós promovíamos e o dinheiro que nós tirávamos do nosso próprio bolso. O Nereu cumpriu a sua parte brilhantemente. Realizou a primeira parte de nosso sonho, pois quando pensávamos que já estava completo, já estava definitivo a emancipação, veio as exigências
do Tribunal Regional Eleitoral, exigindo que juntássemos documentos, exigindo que pegássemos e comprovássemos uma população. Aí, minha gente, aí, por uma providência divina, nós tivemos a felicidade, no gabinete do deputado Severino, de conhecer o seu Aristides de Caires. O Nereu tinha cumprido a sua parte, tinha levado o projeto e apresentado e aprovado na Assembleia, mas ainda faltava muito caminho a ser caminhado, ainda faltava juntar os documentos, e o Tribunal Regional Eleitoral colocou vários obstáculos, porque não queria mais a criação de novos municípios. E aí começou o nosso grande sofrimento, a nossa grande luta, o nosso grande desalento, pois desanimamos de tanto lutar e sem conseguir a emancipação. Aí, já sem o dinheiro das festas e passando por uma crise sem precedente na história, nós encontramos o seu Aristides. E o seu Aristides vinha de Miraselva, passava por Nova Santa Bárbara para pegar aqui os emancipacionistas e levar até Curitiba. E foi assim que fomos lutando, e o seu Aristides financiando tudo. Uma pessoa que não tinha nada a ver com Nova Santa Bárbara, que não tinha relacionamento nenhum aqui, senão só pela amizade. O seu Aristides financiou todo o processo final de emancipação. E quando precisamos ir ao Rio de Janeiro, precisávamos ir ao Rio imediatamente e de carro não daria tempo, o seu Aristides mais uma vez comprou as passagens aéreas e nós fomos ao Rio de Janeiro. Foi lá que conseguimos. Chegamos no Rio, um diretor do departamento do IBGE nos recebeu muito mal e nos desenganou de pronto. Nos disse: infelizmente eu não posso fornecer os documentos que vocês precisam, tanto para Prado Ferreira como para Nova Santa Bárbara. E ali, diante da negativa, vendo o nosso sonho se esboroar, tanto o senhor Aristides como eu, nós sentamos na cadeira do chefe do departamento e aí não pudemos conter as lágrimas. Choramos porque ali terminava o nosso sonho. O empecilho era muito grande e o obstáculo era maior ainda. Foi neste momento que aquela pessoa insensível, diante de tanta tristeza, ele se sensibilizou e nos deu uma pequena esperança, pedindo que voltássemos o outro dia, que ele iria ver o que poderia fazer. Fomos ao hotel, passamos uma noite acordado, tristes, lamentando, e no outro dia voltamos ao IBGE, mas mesmo assim, sem muita esperança. E voltamos a Curitiba, já com o sonho perdido da emancipação. Mas graças a Deus, ainda conseguimos a certidão, dando uma população de 5.000 habitantes. E Nova Santa Bárbara se emancipou. Infelizmente, Prado Ferreira, tendo as mesmas condições, ou mais de Nova Santa Bárbara, não conseguiu. Mas não foi por falta de luta do senhor Aristides, porque eu acompanhei passo a passo. Foi por uma infelicidade do destino. Mas, meu compadre Aristides, aqui nós ficaremos orando, aqui nós ficaremos torcendo para que Prado Ferreira venha a se emancipar, venha a se constituir em novo município, pela luta do senhor, pelo esforço do senhor, pela dedicação e pelo amor que o senhor tem. E o senhor hoje recebe o título de cidadão honorário de Nova Santa Bárbara, não porque contribuiu financeiramente, porque o dinheiro é de menos, mas pela alma pura, pela alma brilhante que o senhor tem, pela contribuição inestimável que o senhor deu por nós, por Nova Santa Bárbara. Hoje nós podemos trilhar os caminhos da esperança de um futuro melhor para a nossa gente. Hoje nós podemos ver melhorias na qualidade de saúde, melhorias na qualidade de educação. Hoje nós podemos ver a nossa cidade ficando um pouco mais